Os risos ecoavam pelo corredor, enquanto ele tentava equilibrar os livros no colo e empurrar a cadeira com dificuldade. "Olha o carrinho de rolimã aí!" E zombou um dos colegas, arrancando gargalhadas de outros. Ele fingiu não ouvir, como sempre fazia. Seu nome era Rafael, 16 anos, o único cadeirante da escola. Desde que havia chegado, os cochichos nunca cessaram. Uns diziam que tinha nascido assim, outros que tinha feito besteira e se deu mal. Mas ninguém sabia a verdade. Nem mesmo os professores imaginavam o peso que ele carregava. Rafael não falava do passado, e não por vergonha, mas porque falar do que aconteceu era abrir uma ferida que ainda sangrava. Certa vez, uma menina nova na turma, chamada Lívia, o defendeu quando um grupo o empurrou de propósito na rampa da escola. Enquanto o ajudava a se recompor, perguntou: "Por que você não fala nada? Por que deixa eles te tratarem assim?" Ele respirou fundo, olhou para frente e respondeu apenas: "Porque eles nunca entenderiam." Mas o que ninguém imaginava era que Rafael não era um menino comum. Ele era um sobrevivente. E o motivo de estar naquela cadeira de rodas era, na verdade, um ato de coragem que mudaria completamente a maneira como todos o viam. Porque, às vezes, os heróis não usam capa, usam cicatrizes. Essa história é baseada em fatos que acontecem todos os dias, e os nomes foram alterados para preservar as verdadeiras identidades dos envolvidos. O que você vai ouvir agora é um relato sobre força, preconceito e coragem, contado a partir do silêncio de quem já sofreu demais. Antes de continuar, me conta uma coisa: de qual cidade você está assistindo esse vídeo? É sempre incrível ver até onde nossas histórias chegam e saber que, mesmo de longe, tem tanta gente boa que ainda acredita na empatia e na justiça. Rafael chegava todos os dias 15 minutos antes do primeiro sinal tocar. Fazia isso de propósito. Era a única forma de evitar o trânsito de alunos no corredor, os olhares de pena, os cochichos e principalmente as piadas. A escola Dom Afonso era grande, moderna, com rampas e acessibilidade exemplar, pelo menos no papel. Na prática, Rafael sabia que nada era realmente acessível quando o preconceito vinha das pessoas. Os meninos do terceiro ano adoravam implicar com ele. Alguns colocavam obstáculos na rampa só para ver o garoto se atrapalhar. Outros riam quando ele deixava um livro cair. Havia dias em que voltava para casa com os olhos marejados, disfarçando para a mãe que o esperava com o jantar pronto e o coração cheio de esperança. "Como foi o dia, filho?" Ela sempre perguntava. "Normal, mãe." "Tudo bem," ele respondia, sorrindo sem mostrar os dentes, tentando esconder a tristeza, mas não estava tudo bem. A cada risada, a cada olhar de pena, Rafael sentia que o mundo o via como coitado, nunca como igual. Certa vez, um professor pediu para a turma escrever sobre um herói que você admira. A maioria falou de jogadores de futebol, artistas, influenciadores. Rafael ficou em silêncio. Quando a professora insistiu, ele respondeu baixinho: "Meu herói morreu salvando alguém." A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Mas antes que alguém perguntasse mais, o sinal tocou. E ele respirou aliviado. Ninguém sabia, mas aquelas palavras escondiam tudo o que ele queria esquecer. Rafael nunca contou o verdadeiro motivo de estar na cadeira de rodas. Nem para os professores, nem para os colegas. E quanto mais o provocavam, mais ele se fechava. Até que um dia, uma aluna nova chegou. Lívia, uma garota de cabelos cacheados e olhar curioso. Diferente dos outros, ela não o olhava com pena. Olhava com respeito. E pela primeira vez, Rafael sentiu que talvez alguém pudesse enxergar além da cadeira. Mas ele ainda não sabia que seria ela quem descobriria a verdade sobre o passado dele. Uma verdade tão dolorosa quanto heróica. Lívia era nova na escola. Tinha se mudado de cidade há pouco tempo e, diferente da maioria, não se importava com aparência, status ou grupos. Ela gostava de gente simples, de conversas verdadeiras e, principalmente, de entender o que se escondia por trás do silêncio das pessoas. Desde o primeiro dia,
Ela notou Rafael, não pela cadeira de rodas, mas pelo jeito calado e educado. E pelos olhos. Olhos que carregavam uma tristeza antiga. Um intervalo depois, quando viu um grupo de meninos chutando a mochila dele e rindo, ela interveio. "Vocês têm noção do ridículo que estão pagando?" Gritou pegando a mochila e devolvendo a Rafael. Os meninos se entreolharam, debochados, e foram embora murmurando insultos. Rafael agradeceu, mas o olhar dele estava mais constrangido que grato. "Obrigado, mas não precisava. Eu já estou acostumado." Lívia o encarou firme. "E é por isso que eles continuam fazendo. Você não devia se acostumar com o que é errado." Aquela frase ficou martelando na cabeça dele o resto do dia. Ninguém nunca tinha falado assim com ele. Com o tempo, a amizade dos dois cresceu. Almoçavam juntos, faziam trabalhos em dupla e Rafael começou, pouco a pouco, a sorrir de verdade. Mas havia algo que Lívia não conseguia entender. Toda vez que alguém mencionava o passado dele ou perguntava o motivo da cadeira, Rafael mudava de assunto. Um dia, ela perguntou diretamente: "Foi acidente?" Rafael ficou em silêncio. As mãos tremeram sobre o joystick da cadeira. "Eu prefiro não falar sobre isso", disse, num tom que encerrava qualquer tentativa de insistência, mas o olhar dele dizia outra coisa. Não era vergonha, era dor. Algumas semanas depois, a escola organizou uma gincana de arrecadação para vítimas de incêndio em uma comunidade próxima. Quando o tema foi anunciado, Rafael ficou pálido. Lívia percebeu. Havia algo naquele assunto que o desestabilizava profundamente. Naquele mesmo dia, após o evento, ela o viu sozinho no pátio, olhando fixamente para uma vela que restara da homenagem às vítimas. Ele sussurrou algo quase imperceptível. "Eu ainda escuto os gritos." Lívia se aproximou, mas ele rapidamente enxugou os olhos. "Tá tudo bem. Só me lembrei de uma coisa." Ela entendeu que, por trás do silêncio de Rafael, havia um segredo enorme, um trauma que ele escondia do mundo. E decidiu, sem dizer nada, que iria descobrir a verdade. Mas quando descobrisse, nada mais seria igual. Era uma sexta-feira. A escola estava em festa, com música alta e corredores cheios de vozes. Rafael, como de costume, observava tudo de longe. Gostava de ver as pessoas felizes, mesmo que não se sentisse parte daquilo. Lívia insistiu para que ele participasse. "Vem, Rafa, pelo menos um jogo, uma brincadeira." "Não é meu tipo de diversão", respondeu rindo de leve. Mas algo naquela tarde mudaria tudo. Um dos garotos que mais o atormentavam, Kaique, decidiu brincar de novo. Enquanto Rafael conversava com Lívia perto da cantina, Kaique se aproximou por trás, empurrou a cadeira e gritou: "Acelera aí, piloto!" Me saiu gargalhando. A cadeira bateu numa mesa, os livros caíram no chão e Rafael se feriu levemente no braço. Lívia foi ajudar, mas antes que ela dissesse qualquer coisa, Rafael explodiu. "Vocês não têm ideia do que fazem!" gritou com os olhos marejados. Não é só uma cadeira, o pátio inteiro parou. O som da música cessou por um instante. Rafael tremia, respirava com dificuldade. Lívia o levou para fora, até um canto mais afastado. "Me desculpa", ele disse ofegante. "É que, quando me empurram assim, eu lembro." "Lembra do quê?" perguntou ela com cuidado. Ele olhou para o chão, como se buscasse coragem. Do dia em que tudo aconteceu, silêncio. O vento batia nas folhas do pátio. Eu fiquei assim tentando salvar alguém. Salvar quem?" ela perguntou surpresa. Mas Rafael desviou o olhar, respirou fundo e respondeu apenas: "Uma criança." Depois disso, ele se calou por completo. Por mais que Lívia tentasse, ele não dizia mais nada. Apenas repetia que não queria reviver aquilo. Nos dias seguintes, ela começou a juntar as peças. Perguntou discretamente aos professores, pesquisou na internet, procurou notícias antigas, até que encontrou algo. 2 anos antes, uma casa havia pegado fogo em um bairro próximo. Um adolescente havia salvado uma criança de dentro das chamas, mas ficado gravemente ferido. O nome do jovem nunca foi divulgado, apenas que ele havia sobrevivido, mas ficado paraplégico. O coração de Lívia acelerou.
A data, o bairro, a idade, tudo batia. Ela percebeu que Rafael não era vítima apenas de um acidente. Era um herói silencioso que pagava todos os dias o preço da própria coragem. Mas a verdade completa ainda não havia sido revelada. E quando fosse, chocaria toda a escola. Lívia passou o fim de semana inteiro pensando em como perguntar a Rafael sobre o incêndio. Mas quando o reencontrou na segunda-feira, percebeu que ele estava diferente, mais calado, mais distante, com olheiras profundas. Rafael, eu sei sobre o fogo, disse ela com voz baixa, mas firme. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, nenhuma reação, até que uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dele. Eu sabia que um dia alguém ia descobrir, respondeu. Mas eu não queria ser lembrado por isso. Ele respirou fundo, como se precisasse de coragem para abrir a porta de um quarto escuro dentro da própria mente. Foi há 2 anos. Eu morava com minha mãe e minha irmãzinha, a Júlia. Ela tinha 6 anos. As palavras saíam com dificuldade, pesadas. Era de madrugada quando eu acordei com o barulho, o estalo das chamas. A cozinha estava em chamas. Eu corri para o quarto dela, mas a fumaça já estava por toda parte. A voz dele falhou. Lívia segurou sua mão. Eu consegui abrir a janela e gritei por ajuda, mas ninguém ouviu. Então, empurrei ela para fora, pelas mãos de um vizinho que tinha subido no muro. Quando fui pular, o teto desabou. O silêncio tomou conta do ar. Fiquei preso por minutos, que pareceram horas. Quando me tiraram, eu já não sentia mais as pernas. Ele olhou para as próprias mãos trêmulas. Eu sobrevivi, mas meu pai não. Ele tinha voltado para tentar me ajudar. Lívia não conseguiu segurar as lágrimas. Rafael continuou. Depois disso, não quis mais falar sobre o assunto. As pessoas começaram a me olhar diferente, com pena. E eu odeio isso. Odeio quando me veem como vítima. Ele enxugou os olhos. Eu só fiz o que qualquer um faria. Mas Lívia sabia que não era verdade. Nem todo mundo teria coragem de entrar no fogo. Nem todo mundo teria salvado a irmã e perdido o pai no processo. Rafael não era só um sobrevivente. Era alguém que havia trocado o próprio futuro pela vida de quem amava. Naquele dia, ela entendeu porque ele nunca respondia às provocações, porque não se defendia, porque se calava. Ele já tinha enfrentado o inferno, o fogo, a dor, a perda e voltado vivo. Nada que dissessem agora poderia doer mais do que aquilo. Mas o mundo ainda não sabia dessa verdade, e o destino trataria de fazer com que ela viesse à tona, da forma mais inesperada possível. Alguns dias depois, o colégio organizou uma homenagem para o Dia da Cidadania. Cada turma deveria apresentar um projeto sobre empatia e superação. Rafael detestava esse tipo de evento. Não queria ser vitrine de nada, só queria passar despercebido. Mas Lívia tinha outros planos. Sem contar a ele, ela conversou com a diretora e com a mãe dele. Reuniu recortes antigos de jornal, fotos do incêndio e uma carta escrita por Rafael durante a reabilitação, onde dizia: se um dia eu voltar a andar, quero correr para abraçar minha irmã de novo. Mas se não voltar, quero aprender a viver feliz sentado. Naquele dia, o auditório estava lotado. Professores, alunos, pais. Quando o nome de Rafael foi anunciado, ele ficou paralisado. Eu não preparei nada, tentou dizer, mas o telão acendeu. As imagens começaram a aparecer. Os bombeiros, o resgate, a menininha envolta em um cobertor, o pai sendo carregado. E por fim, a foto dele no hospital, ainda inconsciente. Um silêncio absoluto dominou a sala. Lívia subiu ao palco e falou com a voz firme. Esse é o Rafael, o garoto que vocês chamam de aleijado. O mesmo que salvou a irmã de um incêndio, que perdeu o pai
e que todos os dias entra nessa escola ouvindo piadinhas de quem nunca teve coragem de enfrentar o fogo. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Ninguém se mexia, alguns começaram a chorar, outros abaixaram a cabeça. Rafael estava em choque, não sabia se sentia raiva ou gratidão. Mas quando olhou para a plateia, viu algo que nunca tinha visto antes: respeito. O professor de história se levantou e começou a aplaudir. Depois, a turma inteira. Depois, o auditório inteiro. O som ecoava forte e sincero. Rafael respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, apenas disse: "Eu não quero pena. Só quero ser tratado como qualquer um." Aplausos mais fortes ainda. Era o som da redenção. Depois daquele dia, ninguém mais ousou fazer piadas. Os mesmos que zombavam dele agora pediam desculpas. E a escola inteira começou a olhar diferente para pessoas com deficiência. Rafael continuou sua rotina, calmo como sempre, mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, ele se sentia livre, não por ter deixado de usar a cadeira, mas por ter deixado de carregar o peso da vergonha que não era dele. Ele nunca quis ser herói, mas o mundo, enfim, soube que ele sempre foi. E você, se estivesse no lugar dele, teria guardado o silêncio ou contado sua história antes?